Os mestres da Liga Neo Egoísta estão entre as figuras mais importantes deste arco na obra de Blue Lock. Esses 5 personagens que podemos conhecer um a um são os responsáveis por liderarem as 5 equipes que participam do torneio. Eles são bem distintos, tendo cada um diferentes personalidades, habilidades, filosofias, auras e referências. No vídeo de hoje iremos falar sobre o que sabemos destes mestres e tentarmos ranquear qual foi o melhor nesta função, ainda abordando suas características como personagens, jogadores e gerenciadores de suas equipes. Caso curta esse tipo de vídeo, deixe aquele like, inscrição e ative o sino para ficar atualizado com nossos conteúdos. Os agradecimentos especiais vão para os apoiadores que patrocinaram este vídeo, o lendário Gabi, que fortaleceu bastante, a Mingau, que sempre tem nos apoiado muito, o Urazin Brabíssimo e o Matheus Taveira também. É graças a eles que temos este vídeo. Caso você queira também se tornar um apoiador, você pode fazer qualquer doação através do Pix contatomangalords@gmail.com ou através do QR Code que está na tela. A cada R$1 doado é contabilizado 1 ponto e o próximo vídeo já tem 3 pontos de 50 necessários. Agora, com as considerações feitas, vamos lá. Ranking dos melhores mestres da Liga Neo Egoísta de Blue Lock. Para considerarmos quem é o melhor mestre, primeiro precisamos criar parâmetros. Sendo assim, eu tentei analisar as seguintes áreas: a filosofia e os ensinamentos passados para a equipe, a responsabilidade como mestre, as táticas aplicadas e os resultados obtidos. As habilidades individuais de cada um como jogador tiveram até um impacto, mas pouco neste ranking. Dito tudo isso, em último lugar, na 5ª posição, estará Lavinho, o mestre do Barça. Apesar de Lavinho ter ensinado valores importantes para sua equipe voltados a fazer com que eles joguem de forma mais autêntica e original, sem se prender a rótulos e expectativas alheias, ele acabou tendo algumas falhas. Lavinho ensinou ao seu time que, por mais que eles possam ter referências, os garotos têm que ser eles mesmos e jogarem da forma mais livre possível. Lavinho tem essa filosofia e mostra isso através do seu futebol, onde usa a ginga para driblar como se voasse livre pelo gramado como uma mariposa dançando na natureza. Sua aura, simbolizada por este animal, é a representação da ousadia e alegria do futebol brasileiro, a exuberância e a beleza do nosso país. Infelizmente não tivemos muita abordagem tática do Barça e pelos resultados apresentados não parece ter sido algo muito satisfatório. Devemos lembrar que o clube catalão teve um dos piores e mais limitados elencos da Liga Neo Egoísta. Lavinho, que é o mestre, usa a camisa 87 em referência à geração lendária de 1987 do Barcelona que formou Lionel Messi, Piqué e Fábregas. O personagem em si é uma clara referência a Neymar e o futebol brasileiro no geral, representado por dancinhas, ginga, ousadia, alegria e até o hang loose característico popularizado por Ronaldinho Gaúcho e Neymar. Um dos maiores defeitos de Lavinho como mestre é justamente sua imaturidade, que ficou nítida no momento em que ele entrou em campo para querer se destacar e se divertir, inclusive marcando um golaço e nem ligando muito para o desequilíbrio que isso causou no desenvolvimento dos jovens. Noah zomba dizendo que o Barça é um time de crianças comandado por uma criança. Lavinho também demonstra ser bastante passional, se deixando levar fácil por emoções e provocações. Como jogador é muito insano, como mestre é bom, mas um tanto quanto irresponsável, por isso considero o pior. Em penúltimo lugar, na 4ª posição, estará Noel Noah, o mestre do Bastar München. Noel Noah ensinou poucas coisas ao seu time, apenas dando algumas instruções antes da partida e escalando o time baseando-se apenas no overall, o famoso Noah GPT. Ele se demonstrou errado algumas vezes, por exemplo, quando Isagi provou que Hiyori, mesmo com menos overall do que Kiora, era a melhor opção. Isso fez ele entender que, por mais racional que seja
escalar com base em dados nem sempre funciona. Tem que ter o feeling. Noah também se demonstrou bastante perdido quando Snuff entrou em campo e não soube como lidar, deixando com que Sagihoit resolvesse. No entanto, ele ainda é bastante responsável. Ele é frio e não demonstra muitas emoções, nem quando provocado por rivais. Bem pelo contrário, ele age da forma mais lógica possível e só entra em campo se for para equilibrar as forças quando outro mestre entra. Noah tem um estilo de jogo muito pragmático, fazendo jogadas muito objetivas, sem firulas ou movimentos desperdiçados. Não é à toa que sua aura é representada por engrenagens, simbolizando assim que Noah é uma máquina projetada para fazer gols e não falhar. Por ser naturalmente ambidestro, isso o torna mais letal ainda. Ele é possivelmente inspirado no jogador polonês Robert Lewandowski, que já foi o melhor do mundo e é um atacante nato, mas muita gente também o compara com Benzema e Zidane. Em campo ele ajudou o Bastard em momentos de aperto e seu time, apesar de levar alguns sustos, teve ótimos resultados, mas taticamente ficou devendo um pouco por trocar o esquema só na última rodada. Em time que tá ganhando não se mexe, mas Noah variou pouco estrategicamente e contou muito com o elenco naturalmente forte do Bastard, que foi alimentado pela rivalidade egoísta entre Kaiser e Sag, que Noah deixou acontecer por acreditar que era o melhor para o desenvolvimento deles. Ele fez algumas advertências, observou os treinos de seus titulares e reservas, mas tomou poucas atitudes. Para mim, o Noah fez apenas o básico e contou muito com a força do seu elenco, por isso em quarto lugar. No meio da tabela, em terceiro lugar, estará Julian Locke, o mestre do Paris X-Gen. Ao que vimos, Locke instruiu bem seu time, focando em corrigir as falhas individuais de cada um e criando diferentes esquemas táticos para equilibrar a equipe, que é muito forte de elenco, mas envolta de tensão por causa de Rin e Shidou como principais atacantes. Locke criou ótimos esquemas muito efetivos que lhes deram os melhores resultados da Liga Neo Egoísta, mas também contou bastante com a força natural do time. Taticamente variou bastante, mas seu principal foco é evoluir Charles Chevalier como seu assistente, e ele está usando a Liga Neo Egoísta e o time para isso. Locke não se importa tanto com os objetivos dos seus atletas e melhora seus desenvolvimentos pensando nas reações químicas deles com Charles. Locke se demonstrou muito responsável, não interferindo nos jogos e entrando pela primeira vez apenas na partida final por ter ficado muito empolgado com a evolução de todo mundo que estava participando. Como jogador é o maior prodígio do mundo, sendo o cara mais veloz de todos. Dá para perceber pela representação de sua aura que são partículas de luz, assim simbolizando sua velocidade absurda e destoante. Ele é inspirado em Kylian Mbappé, um dos melhores jogadores da atualidade e vencedor de Copa do Mundo. Julian Locke auxiliou o time muito bem e até tentou intervir nos conflitos internos, criando diferentes esquemas, mas arriscou tudo na partida final para tentar bater de frente com o esquema caótico do time adversário. Para mim, Locke foi mais um capitão do que um treinador. Não vejo com falhas na liga, mas acho que ele poderia ter desenvolvido melhor seus atletas, principalmente seus objetivos pessoais, e também ajudando os personagens que ficaram como assistentes, tipo Nanase, Tokimitsu e Zantetsu. Seus resultados foram ótimos, mas um pouco também se deve ao elenco muito forte do time francês, então para mim ele fica no meio da tabela. Agora em segundo lugar estará Chris Prince, o mestre do Sunshine City. Chris foi o mestre que mais demonstrou se importar com cada atleta individualmente, buscando saber as forças e fraquezas de cada um, mas o que se destaca é ele demonstrar interesse em entender os sonhos e objetivos dos seus jogadores. Chris buscou trabalhar o físico e mental de cada um deles e criou táticas voltadas para Nagi, em quem ele viu muito potencial, mas também deu muita liberdade para os outros jogadores do time arriscarem assim que encontrassem oportunidades. Seus resultados foram abaixo do esperado, mas muito por insistir em desenvolver a criatividade em Nagi Seishiro, algo que o garoto é péssimo. Nagi teve dificuldades para correr
corresponder, mas se conseguisse, o Mannschine seria muito mais forte e teria tido melhores resultados. Também demonstrou certa imaturidade e um certo narcisismo, sendo irresponsável e entrando em campo no momento mais importante para roubar os holofotes dos garotos, sem se importar muito com o desenvolvimento deles. Também se demonstrou alguém passional e que cai fácil em provocações adversárias. Seu estilo de futebol é completo, tendo uma mentalidade focada e determinada, e o principal de tudo é o seu físico perfeito que o torna forte e veloz. Sua aura é representada por um titã com músculos aparente, que até parece um predador, mostrando quão poderoso ele é. Aliás, pode ser até uma possível referência a Attack on Titan, obra no qual Yusuke Nomura, que desenha Blue Lock, foi assistente. Prince é inspirado em Cristiano Ronaldo, que foi várias vezes considerado o melhor jogador do mundo. Ele tem várias referências ao CR7, como a camisa 7, a pose do Seal, a própria marca d'água e até o nome Chris, que forma a sigla CP7. Prince teve ótimos ensinamentos aos seus atletas, mas os resultados deixaram a desejar por focar demais em desenvolver Seishiro. Ainda assim, foi um ótimo mestre. Em primeiro lugar, com certeza estará Mark Snuff, o mestre do Ubers. Para mim, o mais coerente e centrado da Liga Neo-Egoísta, ainda que não tenha sido perfeito. Com uma filosofia realista e prática de que futebol é um negócio, um clube é uma empresa e os jogadores, os funcionários que fazem as coisas rodarem, ele fez com que seu time ficasse mais unido. Snuff se demonstrou muito inteligente ao criar vários designs táticos para sua equipe a fim de combater diferentes tipos de situações. Em efetividade, se mostrou o melhor sistema, mas a insubordinação de Barou atrapalhou um pouco de seus planos e também de seus resultados. Só que o fato dele criar designs e fazer com que seu time os aprendesse, por outro lado, acaba limitando um pouco a criatividade individual de cada um e os tornando meras ferramentas, o que acredito ser um pouco prejudicial aos seus egos. Não é à toa que Barou não se encaixou como planejado. Snuff montou muito bem seu time, mas seus resultados foram afetados por esses detalhes que saíram fora dos seus planos. Ele só entrou em campo para tentar reparar as falhas em seu time e auxiliá-los taticamente, mas não teve a intenção de marcar gols ou de atrapalhar o desenvolvimento dos garotos. Seu futebol é fundamentado na sua inteligência, visão de jogo, técnica apurada e base de Jujutsu, um estilo de luta que lhe ajuda com o equilíbrio ao manter o centro de gravidade mais estável. Até por isso se especula muito que ele possa ser inspirado em Ibrahimovic, quem sabe Nedved, Pirlo, Modric ou até o Cruyff, é meio incerto. Sua aura é representada por uma fênix, simbolizando o renascimento de seu futebol, um trauma do seu passado conturbado onde ele perdeu seu melhor amigo. Então, como a fênix renasce das cinzas, Mark Snuff também renasceu. Aliás, foi com isso que Mark Snuff ensinou a Barou a ser mais maduro e entender melhor como funciona a arrogância dos jogadores e como pode afetar negativamente o atleta. Através de Lorenzo, mostrou que se preocupa muito em ajudar as pessoas e fazer com que eles tenham um trabalho e ofereçam seu esforço em troca. Ele meio que dá um futuro para as pessoas. É o mestre que mais foi treinador na Liga Neo-Egoísta, ao meu ver, portanto, o melhor. Mas é claro que isso é só minha opinião, minha interpretação sobre tudo que eu vi e meu conceito de treinador como também educador, e eu acho que o Mark Snuff foi quem melhor desenvolveu. Enfim, caso tenham curtido, deixem aquele like, se inscrevam, se quiserem se tornar apoiadores, a chave Pix está na descrição e também gostaria de convidá-los a nos seguirem nas outras redes sociais, Instagram, TikTok, Blue Sky, Threads, estamos em todas elas com o user de Mangalords, e no TikTok secundário eu tô trazendo reviews, spoilers, análises de Blue Lock e outras obras como Awashi, Kaiju Number 8, Chainsaw Man e muitas outras. Me seguindo vocês ajudam bastante. Tamo junto, valeu, até a próxima, falou jogadores!